E se os remédios mais eficazes da história não estivessem escondidos em laboratórios modernos, mas nas páginas de um livro com milênios de existência? E se aquilo que os israelitas consumiam no seu cotidiano há mais de 3.000 anos fosse exatamente o que a ciência contemporânea está agora validando como proteção contra inflamação, doenças cardíacas, infecções bacterianas resistentes? Antes de chegarmos ao número 2 desta lista, que vai surpreender qualquer pessoa que já sofreu com problemas digestivos, e ao número 1, considerado pelos pesquisadores modernos como um dos antimicrobianos naturais mais potentes já estudados, vamos percorrer juntos 10 substâncias que os israelitas utilizavam no dia a dia, algumas na cozinha, outras em rituais sagrados, e que a ciência do século XXI colocou debaixo do microscópio e não conseguiu mais ignorar. Começamos com a cebola. No livro de Números, capítulo 11, versículo 5, os israelitas que vagavam pelo deserto lamentavam a ausência das cebolas que comiam no Egito. Esse detalhe aparentemente simples revela que a cebola era um alimento central na dieta da região há pelo menos 3.300 anos, consumida com tanta regularidade que sua falta era motivo de pesar coletivo. A cebola pertence ao gênero Allium e contém uma família de compostos sulfurados que se transformam quando a cebola é cortada ou mastigada. O principal deles é a quercetina, um flavonoide com propriedades anti-inflamatórias amplamente documentadas. Um estudo publicado no Journal of Nutritional Biochemistry demonstrou que a quercetina inibe a produção de citocinas pró-inflamatórias, especialmente a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa, dois dos principais marcadores de inflamação crônica associados a doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e artrite reumatoide. Além disso, a cebola apresenta compostos como a aliina e a cepaína, que exercem efeitos sobre a agregação plaquetária, ou seja, a tendência do sangue a formar coágulos desnecessários. Pesquisadores da Universidade de Berna, na Suíça, identificaram que o consumo regular de cebola está associado a uma redução estatisticamente significativa na pressão arterial sistólica em indivíduos com hipertensão leve a moderada. Para uma população que caminhava sob o sol intenso do Oriente Médio e dependia de sua circulação sanguínea para sobreviver, isso não era trivial. O segundo remédio é o alho. No mesmo versículo do livro de Números, o alho aparece ao lado da cebola como um dos alimentos que os israelitas saudavam com nostalgia. No Egito Antigo, trabalhadores que construíam monumentos recebiam alho como parte de sua ração diária, e registros históricos sugerem que sua ausência era considerada uma ameaça à saúde e à produtividade. O alho contém alicina, um composto organosulfurado que se forma quando o dente de alho é amassado ou cortado, pela ação da enzima alinase sobre o precursor aliina. A alicina possui atividade antimicrobiana comprovada contra um espectro notavelmente amplo de patógenos, incluindo cepas de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, o famoso MEMES, que desafia antibióticos sintéticos modernos. Um estudo publicado no Journal of Antimicrobial Chemotherapy demonstrou que extratos de alho inibiram o crescimento dessas bactérias in vitro, com eficácia comparável a alguns antibióticos de uso clínico. Do ponto de vista cardiovascular, uma meta-análise publicada no Journal of Nutrition, analisando 29 ensaios clínicos randomizados, concluiu que o consumo de alho reduz significativamente os níveis de colesterol total e de lipoproteínas de baixa densidade, o chamado LDL, além de apresentar efeito hipotensor mensurável. O mecanismo proposto envolve a inibição da enzima HMG-CoA redutase, a mesma enzima que as estatinas farmacológicas modernas visam bloquear. A diferença é que os israelitas consumiam isso no jantar sem prescrição médica. O terceiro é o mel. O mel aparece dezenas de vezes nas escrituras hebraicas. Em Provérbios, capítulo 24, versículo 13, o texto instrui que se coma mel porque ele é bom. Em 1 Samuel, capítulo 14, o príncipe Jonatas prova mel durante uma batalha e imediatamente sente suas forças renovadas. O mel era alimento, moeda, oferenda e remédio, tudo ao mesmo tempo. O mel cru contém peróxido de hidrogênio, um agente antimicrobiano produzido pela enzima glicose oxidase presente nas glândulas das abelhas. Mais do que isso, mel de certas variedades, especialmente o mel de manuka, produzido a partir do arbusto Leptospermum scoparium, contém metilglioxal em concentrações altíssimas, um composto que demonstrou atividade bactericida mesmo contra bactérias formadoras de biofilme,
que são estruturalmente resistentes a antibióticos convencionais. Um ensaio clínico publicado no British Journal of Surgery avaliou o uso de mel em feridas cirúrgicas infectadas e verificou redução do tempo de cicatrização e da carga bacteriana em comparação com curativos convencionais. O mel também possui propriedades prebióticas, nutrindo bactérias benéficas do intestino, como Lactobacillus e Bifidobacterium. Estudos recentes em microbioma intestinal indicam que os oligosacarídeos presentes no mel resistem à digestão no intestino delgado e chegam intactos ao intestino grosso, onde servem de substrato para essas colônias protetoras. Para um povo sem refrigeração, sem farmácias e exposto constantemente a infecções alimentares, isso era uma vantagem imunológica concreta. O quarto remédio é o azeite de oliva. Em Êxodo capítulo 30, versículos 22 a 25, Deus instrui Moisés a preparar um óleo de unção sagrado feito de azeite puro. Em todo o Antigo Testamento, o azeite é mencionado mais de 200 vezes, usado tanto na alimentação quanto em rituais de cura e proteção. O azeite de oliva extra virgem contém oleocanthal, um composto fenólico que inibe as enzimas ciclooxigenase 1 e 2, exatamente o mesmo mecanismo de ação do ibuprofeno, um dos anti-inflamatórios mais vendidos do mundo. Essa descoberta foi publicada pela primeira vez na revista Nature em 2005 pelo pesquisador Gary Beauchamp, do Monell Chemical Senses Center, e causou considerável impacto na comunidade científica por demonstrar que a sensação de ardência na garganta ao consumir azeite de qualidade é, na prática, uma atividade farmacológica. Além do oleocanthal, o azeite é rico em ácido oleico, um ácido graxo monoinsaturado que reduz a expressão de genes pró-inflamatórios e aumenta a sensibilidade à insulina. O estudo PREDIMED, um dos maiores ensaios clínicos randomizados sobre dieta mediterrânea já conduzidos, acompanhou mais de 7.400 participantes e demonstrou que o consumo elevado de azeite extra virgem reduziu em 39% o risco de eventos cardiovasculares maiores como infarto e acidente vascular cerebral. Os israelitas ungiam seus alimentos, seus corpos e seus templos com azeite. A ciência descobriu que cada uma dessas aplicações tinha uma lógica biológica. O quinto é o vinagre. Em Ruth, capítulo 2, versículo 14, Boaz convida Ruth a mergulhar seu pão no vinagre durante a refeição, um gesto de acolhimento e hospitalidade. O vinagre, especialmente o vinagre de vinho, era consumido regularmente como condimento e preservante natural na dieta do Oriente Médio Antigo. O componente ativo do vinagre é o ácido acético, que demonstrou efeitos significativos sobre o metabolismo da glicose. Um estudo publicado no European Journal of Clinical Nutrition avaliou indivíduos com diabetes tipo 2 e verificou que o consumo de vinagre antes de refeições ricas em carboidratos reduziu os picos glicêmicos pós-prandiais em até 34%. O mecanismo envolve a inibição parcial da enzima alfa-amilase salivar e pancreática, retardando a digestão do amido e a absorção da glicose no intestino delgado. O ácido acético também demonstrou efeito sobre a oxidação de gorduras. Pesquisadores japoneses publicaram no Bioscience, Biotechnology and Biochemistry um ensaio duplo cego com 175 participantes obesos que consumiram vinagre de maçã diariamente por 12 semanas. O grupo que consumiu vinagre apresentou redução significativa na gordura visceral, abdominal, nos triglicerídeos e no índice de massa corporal em comparação ao grupo placebo. Para um povo que dependia da densidade calórica para sobreviver em climas áridos, o vinagre provavelmente cumpria o papel inconsciente de regulador metabólico. O sexto remédio é a cevada. Em Ezequiel capítulo 4, versículos 9 a 12, o profeta recebe instruções para fazer pão com uma mistura de grãos que inclui a cevada, e esse pão deveria sustentar o povo em tempos de escassez. A cevada era o grão mais consumido pelos israelitas pobres, o trigo sendo reservado para as classes mais abastadas. A cevada é excepcionalmente rica em beta-glucana, uma fibra solúvel que forma um gel viscoso no intestino delgado ao entrar em contato com água. Esse gel retarda o esvaziamento gástrico, prolonga a saciedade e, mais importante, captura o colesterol biliar antes que ele seja reabsorvido pela parede intestinal. Uma meta-análise publicada no American Journal of Clinical Nutrition, consolidando dados de 14 ensaios clínicos, demonstrou que o consumo de 3 gramas diários de beta-glucana de cevada reduziu o colesterol LDL em médias que variaram entre 3 e 8%.
resultados comparáveis a intervenções farmacológicas leves. A cevada também possui um baixíssimo índice glicêmico em comparação com o trigo refinado, o que significa que sua digestão libera glicose lentamente na corrente sanguínea. Isso sustenta os níveis de energia de forma estável por períodos mais longos, o que seria uma vantagem considerável para populações que realizavam trabalho físico intenso durante longas jornadas sem acesso a refeições frequentes. O pão de cevada dos israelitas era, em termos metabólicos, muito superior ao pão branco refinado que dominou a alimentação ocidental no século XX. Antes de continuarmos, se este conteúdo está fazendo sentido para você, vale a pena se inscrever no canal agora mesmo. Aqui publicamos regularmente sobre alimentos, ciência e sabedoria ancestral, sem exagero, sem sensacionalismo, apenas o que a evidência sustenta. O sétimo remédio é a hortelã. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus menciona a hortelã como um dos temperos que os fariseus davam como dízimo, revelando que era cultivada regularmente nos jardins israelitas e tinha valor econômico reconhecido. A hortelã crescia abundantemente nas regiões úmidas da Palestina e era usada tanto na culinária quanto em preparações medicinais. O principal composto ativo da hortelã é o mentol, um monoterpeno que age sobre os receptores TRPM8 nas mucosas do trato digestivo, produzindo uma sensação de frescor e, mais relevante clinicamente, relaxando a musculatura lisa do intestino. Essa propriedade espasmolítica foi estudada extensivamente no contexto da síndrome do intestino irritável. Uma meta-análise publicada no Journal of Clinical Gastroenterology, analisando 14 ensaios controlados com placebo, concluiu que o óleo de hortelã-pimenta foi significativamente mais eficaz que o placebo na redução da dor abdominal, da distensão e dos episódios de cólica em pacientes com síndrome do intestino irritável. Além disso, a hortelã demonstrou atividade antimicrobiana contra Helicobacter pylori, a bactéria responsável pela maioria das úlceras gástricas e associada ao câncer de estômago. Estudos in vitro publicados no Phytomedicine mostraram que extratos de hortelã inibiram o crescimento de cepas de H. pylori, incluindo cepas resistentes à claritromicina, um dos antibióticos de primeira linha usados no tratamento convencional. Um povo que cultivava hortelã em seus jardins e a consumia regularmente, provavelmente desfrutava de uma vantagem digestiva que não sabia nomear, mas sentia cotidianamente. O oitavo é o cominho. Em Isaías capítulo 28, versículos 25 a 27, o profeta descreve o cultivo e a debulha do cominho como parte do conhecimento agrícola transmitido por Deus ao homem. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, o cominho aparece novamente ao lado da hortelã como dízimo cultivado, confirmando seu papel central na agricultura e na cozinha israelita. O cominho contém timoquinona, seu principal fitoquímico ativo, com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antitumorais documentadas em extensiva literatura científica. Pesquisadores do King Abdulaziz University Medical Center publicaram uma revisão no Journal of Ethnopharmacology, consolidando evidências de que a timoquinona inibe a ativação do fator nuclear Kb, um regulador central da resposta inflamatória celular, e suprime a proliferação de células tumorais em culturas de câncer de cólon, mama e pâncreas. Do ponto de vista metabólico, um ensaio clínico randomizado publicado no International Journal of Preventive Medicine avaliou 88 mulheres com sobrepeso que consumiram iogurte com cominho ou iogurte simples por 3 meses. O grupo do cominho apresentou reduções significativas no colesterol total, no LDL e nos triglicerídeos, além de aumento no HDL, o chamado colesterol bom. O impacto sobre o perfil lipídico foi atribuído à capacidade da timoquinona de inibir a peroxidação lipídica e estimular a atividade de enzimas antioxidantes endógenas como a superóxido dismutase e a catalase. O nono remédio é a linhaça. Embora a linhaça não seja mencionada pelo nome de forma isolada nos textos hebraicos, o linho é referenciado extensivamente, em Êxodo, Josué, Provérbios e nos escritos proféticos, como planta cultivada tanto para a produção têxtil quanto alimentar. Evidências arqueológicas confirmam o cultivo de linho para consumo de sementes no Oriente Médio desde pelo menos o 8º milênio antes de Cristo. A linhaça é a fonte vegetal mais concentrada de lignanas, compostos polifenólicos que no intestino são convertidos por bactérias em enterolidinanas bioativas,
especialmente a enterodiol e a enterolactona. Essas substâncias possuem atividade fitoestrogênica fraca e demonstraram em estudos epidemiológicos associação inversa com o risco de câncer de mama, especialmente em mulheres na pós-menopausa. Uma meta-análise publicada no British Journal of Nutrition, analisando estudos observacionais em 10 países, identificou que mulheres com maiores concentrações urinárias de enterolactona apresentaram risco significativamente menor de desenvolver câncer de mama hormônio positivo. A linhaça também é a fonte vegetal mais rica em ácido alfa-linolênico, o precursor dos ácidos graxos ômega 3. Um ensaio clínico publicado no Nutrition Research avaliou pacientes hipertensos que consumiram linhaça moída por 6 meses e registrou reduções médias de 10 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 7 milímetros de mercúrio na diastólica, resultados que os autores classificaram como clinicamente relevantes para a redução do risco cardiovascular. Uma semente pequena, cultivada há milênios, capaz de exercer efeito mensurável sobre a pressão arterial. O 10º remédio é o hisopo. O hisopo aparece em alguns dos momentos mais marcantes da narrativa bíblica. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 22, os israelitas mergulham ramos de hisopo no sangue do cordeiro para marcar suas portas antes da Páscoa. Em Salmos, capítulo 51, versículo 7, Davi pede a Deus que o purifique com hisopo como símbolo de limpeza interior. Em João, capítulo 19, versículo 29, um ramo de hisopo é usado para oferecer vinagre a Jesus na cruz. Poucas plantas aparecem em tantos momentos centrais das Escrituras. O hisopo, identificado pelos pesquisadores como possivelmente o Origanum syriacum, ou uma espécie próxima de Rhizopus officinalis, contém carvacrol e timol, 2 monoterpenos fenólicos com potência antimicrobiana documentada. Estudos publicados no International Journal of Food Microbiology demonstraram que o carvacrol é eficaz contra Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium e Escherichia coli, patógenos alimentares de alta relevância clínica, em concentrações comparáveis a conservantes sintéticos usados na indústria alimentícia. O timol é o princípio ativo do Listerine, o enxaguante bucal mais vendido do mundo. Pesquisadores da Universidade de Pádua publicaram dados demonstrando que o extrato de hisopo exerce atividade antiviral contra o vírus influenza tipo A in vitro, interferindo na capacidade do vírus de se fixar às células do hospedeiro. Além disso, compostos diterpênicos isolados do hisopo demonstraram atividade contra o vírus HIV em modelos laboratoriais, embora esses estudos sejam ainda preliminares. O hisopo, usado por séculos para purificação ritual, carrega em sua química uma capacidade de desinfecção que transcende o simbolismo espiritual e encontra respaldo molecular. O que esses 10 remédios têm em comum não é apenas a antiguidade de seu uso, é a precisão. Os israelitas não tinham cromatografia líquida de alta eficiência, não tinham espectroscopia de massa, não tinham ensaios clínicos randomizados, mas tinham observação, tinham gerações de experiência acumulada, transmitida com cuidado em textos que sobreviveram milênios. E quando a ciência moderna finalmente virou seus instrumentos para essas substâncias, o que encontrou não foram superstições. Encontrou mecanismos, encontrou compostos, encontrou resultados. A ciência moderna não descobriu esses benefícios, ela os confirmou. Qual desses 10 remédios mais surpreendeu você? O hisopo com sua atividade antiviral, o cominho com seu impacto no colesterol, ou a cevada com sua comparação às estatinas modernas? Escreve nos comentários, porque essa conversa continua lá. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, é um bom momento para fazer isso. Todo episódio novo traz essa mesma abordagem. O que os antigos sabiam, o que a ciência confirmou e o que isso significa para você hoje.